Bom, sejam bem-vindos todos à nossa parte 2 da série de webinars, que está sendo uma promoção da Vitec e da PDMA. Eu agradeço muito a presença de todos, tem sido um evento que está atraindo muitas pessoas, a gente teve um sucesso muito grande na parte 1 e vocês nos ajudaram a fazer isso, né? Então vamos hoje, a gente vai iniciar a parte 2 hoje. A gente vai continuar de onde a gente parou. Na semana passada a gente ia falar um pouquinho sobre estator e rotor, a gente acabou falando sobre estator e deixou para rotor continuar hoje. Então vamos continuar a partir daí. Antes da gente começar, eu só queria dar alguns recados para vocês. O primeiro, a gente tem a página da Vitec e a página da PDMA no LinkedIn, que todas as novidades que são lançadas pela Vitec, pela PDMA e inclusive com outras tecnologias que a Vitec também trabalha, está lá na página da Vitec no LinkedIn. Então, eu queria convidar a todos a seguir nossa página no LinkedIn, para que vocês possam sempre acompanhar as novidades que a gente tem para oferecer para vocês. A PDMA ela também tem uma página no LinkedIn, então tem estudo de caso, tem conferências, que são feiras que a PDMA participa, também está divulgado na página do LinkedIn. Então tá mais um pedido nosso para vocês seguirem também a página da PDMA para ficar por dentro de todas as novidades. Além do LinkedIn, a gente está também no YouTube. A PDMA tem uma página no YouTube em que existem vários vídeos, vários estudos de caso comentados. Então, são materiais reais que foram mandados por clientes, que foram feitos pela própria PDMA, em que são discutidos os dados e feitos vários estudos de caso, e discutido como que se chegou a essa conclusão. E muitos dos estudos de caso têm o depois também, né? Depois que o motor foi mandado para manutenção, depois que o motor foi aberto, o que foi observado. Então, são estudos de caso bastante completos. Então, eu convido vocês também a participar, a seguir a página do PDMA. Os vídeos estão em inglês, mas a gente está trabalhando para legendar os vídeos, então, muito em breve a gente vai ter legendas em português em todos esses vídeos, que vai facilitar bastante o entendimento de todos. Então, são estudos de casos muito preciosos que estão aqui na página da PDMA. Nós, da Vitec, também temos uma página no YouTube, um canal no YouTube, em que está disponível já, que deixei até em destaque aqui para vocês verem, o webinar da semana passada já está disponível na nossa página do YouTube. A gente colocou o link no LinkedIn, então o pessoal que segue a gente no LinkedIn também já tem o link. O link está funcionando. Então, quem perdeu, quem está começando agora pela parte 2 do webinar, pode assistir a parte 1 através do link do YouTube. Então, você não perde nada. Fica tudo lá está tudo registrado, todos os eventos nossos são gravados e os links vão ser disponibilizados para quem perdeu uma primeira parte, ou às vezes não deu por causa de agenda, assistir alguma das partes, todas elas vão estar disponíveis lá no YouTube. Ok? Seguindo aqui só nossa agenda de webinars, nós estamos com a agenda bastante cheia. Então, na semana passada, no dia 15, a gente começou com a análise de motores elétricos na parte 1. Hoje, dia 22, a gente vai ter a análise de motores elétricos, parte 2. Amanhã, a gente tem um webinar de análise de vibração avançada sobre o PeakView Plus. PeakView, para quem trabalha com a plataforma da Emerson, já conhece bastante, uma técnica para detectar defeitos, impactos em alta frequência. Então, é uma ferramenta que, assim, por muito tempo foi por muito tempo continua sendo uma das melhores ferramentas para detecção de impactos em vibração, enrolamentos, engrenamentos, e agora foi lançado o PeakView Plus, que é uma versão, um acréscimo ao algoritmo do PeakView. Então, amanhã vai ter um webinar específico sobre isso, então, se vocês quiserem, alguém de vocês tiver interesse, vai ter esse webinar amanhã. Esse webinar ele vai ser em inglês amanhã. A gente já está trabalhando em alguma versão em português mais para frente, mas esse amanhã ele já está confirmado, vai ser em inglês. A gente vai começar com o nosso webinar em análise de lubrificantes também, a partir do dia 28, então, na próxima terça-feira e as 3 próximas terças-feiras, a gente vai ter essa análise de lubrificante, parte 1, 2 e 3. Então, quem tiver interesse também na parte de análise de lubrificantes, já pode se fazer inscrição. Nós já temos uma grande quantidade de pessoas inscritas nesse de análise de lubrificantes também. A gente vai seguir com análise de motores elétricos todas as quartas-feiras, né? Então, as próximas 3 ou 4 quartas-feiras, a gente vai ter esses encontros para poder falar sobre análise de motores elétricos. E vamos ter um encontro ainda, que esse a gente está ainda sem data,
mas logo em breve a gente já vai ter uma data que é falar um pouquinho sobre o Motion Amplification, que é a técnica de medição e análise de vibração através de filmagens, e algumas ferramentas novas que foram incorporadas ao sistema, que trouxeram, assim, que abriram o leque de aplicações para essa tecnologia. Então a gente tem esse webinar também, e esse a gente está sem data, assim que a gente tiver a data a gente vai divulgar para todos vocês, ok? Então, seguindo aqui nossa agenda de análise de motores elétricos, a gente falou na semana passada sobre estator, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rotor e entreferros, vão ser os dois tópicos que a gente vai trabalhar hoje. Nos webinars que vêm a seguir, a gente vai falar sobre isolação, circuito de alimentação, análise de energia e sobre análise de máquinas elétricas em geral, além de motores de indução, motores elétricos em si. Ok? Então, hoje a gente vai começar com rotor, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre entreferro. Só comentando um pouquinho para vocês com a plataforma, quem esteve aqui na semana passada com a gente, notou que teve uma pequena diferença na nossa plataforma. A gente está com a plataforma de eventos ao vivo agora no Microsoft Teams, que facilita as perguntas. Na semana passada teve algumas pessoas que tiveram problemas ao fazer perguntas pelo chat. Agora a gente tem essa ferramenta do lado direito da tela de vocês, tem esse P e R dos eventos, que são as perguntas e respostas. Então, você pode vir nesse botão azul embaixo da tela que você tem aqui, que é fazer uma pergunta, você escreve sua pergunta para a gente vai receber, e na medida do possível, igual a gente fez na semana passada, a gente vai tentando responder. Caso a gente não consiga responder todas as perguntas aqui ao vivo, a gente vai mandar um e-mail para vocês com todas as respostas, igual a gente fez na semana passada. Na sexta-feira da semana passada, a gente mandou um e-mail para todo mundo que estava registrado com as perguntas, com as respostas às perguntas que não foi possível serem respondidas aqui no evento ao vivo. Então, a gente vai manter mais esse formato. Se a gente não conseguir responder tudo aqui por causa do tempo, a gente vai mandar para vocês a resposta. Então, não deixem de fazer suas perguntas. É importante vocês tirarem todas as dúvidas aqui com a gente, porque essa que é a intenção desse evento, né? É a gente disseminar esse conteúdo de análise de motores elétricos, tentar sanar dúvidas, trocar um pouquinho de experiência. Então, fiquem à vontade para poder fazer as perguntas através desse botão fazer uma pergunta, que assim que possível a gente vai responder para vocês, ok? Então, vamos dar prosseguimento no nosso webinar com o Herbert Libreiros. Ele esteve com a gente também na semana passada, então para quem não o conheceu na semana passada e não o conhece de eventos anteriores, ele é engenheiro industrial, possui MBA na Universidade da Califórnia de Los Angeles, tem mais de 20 anos de experiência trabalhando em cadeias de suprimentos. Nos últimos 5 anos, tem auxiliado cimenteiras, refinarias e papeleiras a melhorar ou implantar programas de manutenção preditiva de ativos elétricos e segurança industrial. Ele apresenta ainda experiência em gerenciamento industrial em fábricas na América Latina e nos Estados Unidos, e hoje ele é o gerente da divisão ibero-americana da PDMA. Então, ele vai falar com a gente aqui hoje. Então, eu passo a palavra para Herbert. Herbert, fica à vontade. Sua tela aqui não está compartilhada, Herbert. Se puder compartilhar, por favor. Tá, bom dia. Então. Fica à vontade. Bom dia. Tá, aqui. Agora sim? Pegou? Sim. Tá, sim. Legal. Então, deixa aí o ímpar aqui. E bom dia, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite aí da VTech. A semana passada foi um evento interessante, né? As perguntas muito fortes. Gostei do conteúdo e do nível das perguntas, né? Então, para começar aqui, com a primeira tela, então, como falou Isaac, eu sou livreiros da PDMA. Agradeço a VTech aí pela coordenação aí do evento. A PDMA, só tenho 3, 4 diapositivas de introdução para sintonizar o pessoal que assistiu a semana passada. E aí a gente vai continuar com casos. Então, por favor, aí só preciso 2 minutinhos e aí entramos direito em matéria. Né? Então, a PDMA fica na Tampa, Flórida, né? E tem estado ativo, né, na preditivo elétrico desde 1983. Então, a tecnologia que a gente fabrica chama
MC-Max, que são, em realidade, são 3 aparelhos, né? Um aparelho que faz análise para motores elétricos e geradores em estático, outro que faz análise em dinâmico, e outro que são as 2 anteriores na mesma mala, na mesma maleta, que chama o combo, chama MC-Max. Então, estático chama MCE, dinâmico Emax, e o combo chama MC-Max, né? E tem aí os módulos para motor DC, corrente contínua, e tem para variadores, tem mais, né? Mas a ideia geral é a gente é o fabricante do aparelho que faz o análise em motores elétricos. E aí vocês todos talvez já tenham vibrações, né? E a PDMA começou aqui com este estudo que fez a EPRI, a GE, em 1970. E aí, naquela época, identificou que as falhas dos motores eram a origem das falhas eram 50% mecânica e 50% elétrica. Então, a oportunidade estava aqui, e esta é a área que a gente vai considerar hoje, né? Então, os fundamentos são quais? Se você tivesse a oportunidade de pegar um motor novinho ou recém-chegado da sala de reparo e você fizer aí os valores de referência, você seria legal, né? Que todos os motores que chegaram aí, você, olha, está bom, este motor trabalha assim, tem tanto de resistência à terra, tem tanto de desequilíbrio indutivo, tem tanto de tal e tal. E todas as variáveis aí que você tiver aí praticamente um currículo do motor novo, recém-rebobinado. Será legal. E serve para aceitar o motor, se o motor dá para cumprir as expectativas ou não. Então, isso se chama Quality Assurance, asseguramento de qualidade, controle de qualidade. Aí depois, se esse motor vai trabalhar, né? E aí você vai acompanhar e vai levar o histórico. Então, se chama tendência, o histórico. E no futuro, o motor vai se desviar dos dados originais, né? Então, aí você identifica cedo, e aí trabalha e volta, faz uma correção e volta aos valores de referência. Mas no futuro, ainda mais longe, né? Aí o motor vai ter uma manifestação, chama diagnóstico, né? Então, legal se eu tivesse desde que o motor nasceu até que o motor morre, se eu tivesse aí o historial dele, né? Então, a PDMA trabalha, e não só a PDMA, as tecnologias de preditivo trabalham com controle de qualidade, dados históricos e diagnóstico, não? Tem que ter a capacidade de dar diagnóstico. Então, aqui no exemplo do controle de qualidade, chegou, não aceitei o motor, e aí o motor volta para a sala de reparo até que fica nas condições que eu aguardo, não? Que eu devo receber, né? Tá, legal. Tendência. Volta aqui, tendência. Então, aqui neste motor, tudo legal. Aqui deu uma alarme amarela. Eu vou pegar aí, a tomar a ação corretiva, e aí volta ao valor de referência. E diagnóstico, né? O motor tem um problema, identifiquei o problema, tá? E faço a correção, né? Legal. Então, entrando já em matéria, que acurta a vida dos motores. Em realidade, também tem muitas causas, mas se eu tenho que classificar as causas, eu faria 4 categorias. A primeira é a térmica, né? Assim, você tem muito calor, e a gente fala que o calor é o inimigo número 1. O inimigo número 1 dos motores, né? A semana passada a gente viu o caso de você, do filme, né? Eles gostam quentes, mas não tão quentes. E aqui, esse calor vai causar aí enfraquecimento do isolamento e causa que os materiais internamente do motor fiquem frágeis.
A segunda categoria é o estresse mecânico. Aí você está muito familiarizado, no desequilíbrios, vibração. A vibração faz que o motor internamente, as soldas desliguem. E, finalmente, os fios do motor vão ser quebrados e tal, vão ficar quebrados e tal. O terceiro estresse é o estresse elétrico, né? As diferenças de tensão, a diferença de tensão chegando da qualidade de energia, e mesmo a Terra, né? Fase a fase, diferença entre fases. Finalmente, a quarta categoria, isso depende aí do ambiente onde você esteja, é ambiental. Vai ter umidade, vai ter ambiente corrosivo, poeira, sujeira e tal, graxa, lubrificação excessiva. Então, com esses quatro, um motor que chega novinho, a saúde dele no futuro vai ser como a saúde dos humanos. Não importa quanto você se cuide, você vai se deteriorar. Então, hoje os temas principais são rotor e entreferro. Então, eu vou explicar aí as variáveis e espectros que a gente usa para identificar problemas de rotor. E vou explicar aí com um caso muito simples, né? Então, quando você pensa em falhas do rotor, normalmente o que pensa maiormente são barras quebradas ou barras cracked, fissuradas, não? Fracturadas, quebradas, mesmo como uma fissura, né? Tem um rotor que usa alumínio fundido. Neste alumínio dá uma porosidade. O efeito, neste caso, igual que barras quebradas, o efeito no funcionamento do motor, né? Mesmo o metal do rotor, né, o ferro, vai se deteriorar pouco a pouco, né, perde as condições condutivas. E tem laminações, e as laminações estragam lá internamente. Teste que a gente faz em estático chama o teste RIC. Nesse teste, eu vou mostrar aqui o eixo Y. O eixo Y são milihenries. Lembra aí a indutância é medida em milihenries. Então, a gente vai graficar aqui a indutância fase a fase. Então, a vermelha, fase 1, 2. A verde, fase 2 a 3. Azul, fase 3 a 1. Né? E embaixo tem grados. O que são grados? O eixo vai ir girando aí, pouco a pouco, vai mover aí o eixo, começa em 0, e o software faz 3 medições. 1, 2, 3. Aí você dá uma movimentada aí no eixo a 10 graus centígrados, e faz a medição 20, e aí sucessivamente. Se tudo está pronto aí com o rotor, estator entre ferro, a gráfica do RIC é legal, é assim. 3 sinusoidais idênticas, igualzinhas. Então, tem aí um formato aí repetitivo, legal, pronto. Aqui você avaliou o rotor, o estator e o entreferro, se as três estão legais. Através da indutância, não lembre, né? A indutância acontece lá dentro da gaula. Quando você tem barras quebradas ou rompidas, aí tem o formato perde a beleza, né? Aí tal. Então, aí você tem uma batida aí, tem uma trinca aí, legal. Então, olha, se você tem um rotor, vou voltar para cá, né? E o rotor está novinho. Cada vez que você passa uma barra pelo estator e faz a medição, é legal, a medição de indutância contínua. Se aqui a barra quebrou, perde a continuidade da indutância, então vai ter aqui um brinco, né? Vai ter aqui, tá? Então, neste caso, perdeu uma barra. E a barra
ele lida pelas 3 fases. Então, aqui, tal, tá. Aqui tem outra barra, né? Sempre tem a repetição no mesmo ponto das unidades. Por exemplo, aqui embaixo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3. Nesse caso, o Desterric mostra que já tem várias barras rompidas. Legal. Então, é legal, gosto de ter, porque não tenho que lembrar fórmulas, né? Só o formato, o padrão. O padrão mostra que assim é legal, tudo bem, tudo. E assim tem barras quebradas. Tá. Em dinâmico, isso foi estático, né? Em dinâmico, aí tem um aspecto chamado Rotor Evaluation, que aí eu faço assim. Ele vai graficar a diferença de amplitudes entre a frequência de linha e a frequência do escorregamento. Então, no eixo X, aí tem frequência, no eixo Y, aí tem as amplitudes em decibéis. Então, novamente, a amplitude da frequência de linha versus a amplitude da frequência do descarregamento está embaixo da linha azul. Então, tranquilos, aí não tem varas quebradas. Se está acima da linha azul, então aí tem problemas, né? Aqui, quando você já está uma barra esquentando, amarelo quebrou a primeira, a segunda barra, e aí, entre mais próximo a zero, mais barras rompidas vocês têm. Aí a tabela que usa o software é a tabela da Motor Current Signature Analysis, né, da MCSA, que utiliza vibrações, né? E, por exemplo, a gente fala que uma barra quebrada está aqui, por exemplo, nos 45, aqui. Eu acho que vibrações usa 46 decibéis, né? Tá. Aí, vamos explicar isso no primeiro caso. Então, olha, o título fala, que passa quando num processo, um ventilador que você já tem identificado para? Surpreende, já o ventilador não para, né? Então, os dados que o software precisa para dar diagnóstico são só estes: fabricante, tensão, corrente, intensidade, né? Potência, pode ser em kilowatts ou em HP, e a velocidade. Então, Westinghouse, aí tem a foto aí do ventilador. Então, esse ventilador hoje está bom, né? Eu acabei de falar desculpe. Acabo de falar do Rotor Evaluation, né? Que aqui tem a frequência, então está trabalhando aqui a 49.6 Hz, talvez operado por por uma variador. E aqui tem o X, da amplitude da frequência de escorregamento, embaixo da linha azul. Então, tudo legal. Não tem varas quebradas. Pronto. Aí, chega com o tempo aí, e aí já superou a linha vermelha. Amarela, desculpe. Então, agora a gente tem suspeitas de que já tem a primeira, segunda barra quebrada. Talvez um pouquinho mais. E aí, no mesmo espectro, se você vai para a quinta harmônica, né? Nesse caso, a gente está trabalhando com 50, por volta dos 50 e algo, multiplicado por 5, 250. Né? Então, aqui, se você chega aqui e antes da quinta harmônica, encontra 3 picos acima da média do ruído, então voltar para cá, aqui. Aí você tem o ruído aqui, meio. E aqui está acima, né? Mesmo já tem 4. Né? 3 é o mínimo. Pode ter 4, né? Mas 3 é o número mínimo. Aí você confere que tem varas quebradas. Então, a primeira harmônica dá indicação, que é suficiente. Mas você sempre quer conferir. Então, aqui tem a segunda ferramenta
de confirmação. Tá? Chama a quinta harmônica, mas a gente fala no termo da rua, chama efeito remoinho. Tá? E aí a terça ferramenta de confirmação chama demodulação. Então, eu expliquei a semana passada que na demodulação o que faz é que vai graficar as frequências internas, mas elimina a frequência de linha. Então, só fica aqui a frequência do escorregamento, que fica sempre perto a zero, o software identifica aqui, e tem outras frequências que são normalmente mecânicas. A gente vai falar um pouquinho mais disso proximamente. Por agora, só falamos que aqui tem a frequência, a amplitude da frequência de escorregamento, e que está muito alta. Normalmente está embaixo de 0.1, está embaixo, 0.05, 0.4. E aí a gente tem 0.4 quase. O software já cataloga de severo. Então, 3 ferramentas para indicar que tem barras quebradas. E vou adicionar uma 4ª ferramenta, chamada prova de partida. Em inglês chama Inrush Startup. A prova de partida o que faz é, vou monitorear e gravar a sinal da partida do motor. Eu vou explicar um pouquinho aqui, né? Por exemplo, como funciona, né? Eu vou voltar nesse gráfico, mas aqui eu vou explicar como funciona. Aí, por favor, atenção à linha azul. A linha azul é a linha de referência. Foi quando o motor chegou e eu peguei a partida. Então, aqui eu tenho, no eixo Y, tenho amperes, corrente em amperes. No eixo X, tenho tempo em segundos. Né? Eu posso monitorear, medir 6 canais, 3 de corrente e 3 de tensão aqui, né? Mas para o efeito da explicação, só peguei uma fase de corrente. Então, azul é a referência, quando tudo está legal, tudo legal. Se tenho um problema de estator, então chega a linha preta e vai acima do valor de referência. Quando cai aqui, cai acima e está mostrando maior consumação. Por quê? Se eu tenho um problema de rotor, quer dizer que tenho aí uma fuga de corrente. Então, o estator precisa agora da corrente para fazer funcionar a aplicação, a corrente que precisa para o torque, e a corrente extra para a fuga. Então, se anteriormente eu precisava, neste caso, 10 amperes para fazer o trabalho da minha aplicação, agora estou precisando 10 mais o valor da fuga, né? É simples. Então, na prova de partida, o motor normalmente consome entre 6 e 8 vezes mais a corrente nominal. Aqui, então, vai, nesse caso, corrente 10 amperes, foi até 70, um segundo mais, e cai. Se tudo está bem, né? O problema de estator, aí tem maior a consumação, cai mais acima, e aí tem um pouquinho aí de flutuação, mas pouquinho, né? E o problema de rotor. Então, o consumo não é problema. O problema está na caída, né? Por quê? Porque se você tem barras quebradas, o tempo, o spinning, Isaac, não sei o spinning, né? Spinning seria patina. O rotor vai patinar aí, né? Então, vai pegar... Isso mesmo. Patinar, né? Então, vai patinar mais para chegar ao nível esperado. Então, patino aqui, tem mais tempinho, e quando cai com flutuações. Esse é o padrão. Então, mas, olha, isso é para a partida. Mas se o motor está operando, e você quer fazer uma prova de partida, ou usar essa prova no Inrush, você começa aqui, está operando, começou no segundo 9
e pega aqui de aqui até 1 minuto mais, 2 minutos mais, né? Então, pode usar não só para a partida, pode usar para registrar a consumação ou o comportamento da corrente ou da tensão. Então, agora, a gente vai voltar aqui, já explicou. Isso foi que o cara hizo aqui. O cara pegou no processo e olha como vai o consumo de corrente. Tem oscilações entre 320 e 420. Então, tem mudanças de corrente de 100 ampérios em questão de segundos. Legal. Neste caso, neste motor, o cara pegou a señal lá, aquela que tinha flutuações, mas quando teve oportunidade, o cara fez a prova de partida e olha o comportamento. Tardou 15 segundos para chegar, e é evidente. Então, já tem 5 ferramentas de confirmação, não? Rotor Evaluation na primeira harmônica, Rotor Evaluation na quinta harmônica, o efeito remoinho. Tem a demodulação, amplitude da frequência de escorregamento muito alta. Tem a teste de partida em operação e teste de partida na partida, né? No demarrage. Então, decidem enviar o rotor ou motor para a sala de reparo, e aí identificam que a antena está quente e que tem um crack. Lembra que estava na linha amarela, né? Não tinha muitas varas quebradas, mas tinha evidência, né? Aí. Então, esse foi o caso número 1. Isaac, se tem perguntas, não esqueça, eu vou começar aí com o segundo caso. Este já é um caso um pouquinho mais elaborado. De passar as perguntas para mim, né? Não deixe para o final. Tá. Ok. Temos 2 perguntas, então, Libreiros. Tá. A primeira é a de Felipe Ribeiro. Ele pergunta se o teste de Hick segue alguma norma, como a IEC ou a I3E. Não tem norma, não. Mas tem o estudo estadístico. Que se ele quiser, eu posso encaminhar para eles, né? Mas não, olha, por que não tem a norma, né? A IEEE reconhece a importância, né? A NEMA reconhece a importância. O que acontece é que em indutância, os avanços não têm sido, deixa aí, não estão tão adiantados como, por exemplo, resistência à terra, em desequilíbrio resistivo. Né? Por quê? Porque a indutância é muito mais flexível em seus números. Mas é reconhecida, sim, muito respeitada. Norma, um estándar, um padrão, ainda não. Ok. Mas eu facilito o estudo estadístico. Se o Felipe quiser aí que escreva para você e eu envio aí o estúdio. Bacana. Seria muito bom. Tá. A gente manda para todos. Uma segunda pergunta aqui para a gente continuar. Quando a medição de frequência no rotor evaluation dá 0 decibéis, o que eu devo fazer? Eu imagino que seja a medição da banda lateral, né? A banda lateral deu 0 decibéis. O que ele deve fazer? Tá. Cuidado, né? Muito cuidado aí. Tá, olha. Eu acho que ele está falando assim, né? Se este valor está muito acima, aqui, está perto a 0, né? Se a diferença das amplitudes está assim alta. Pergunte para ele se confira se entendia a pergunta, né? Eu acho que ele está perguntando isso, não? Confira se isso, né? Senão para não dar a resposta errada, né? Ok, olha, então quem fez a pergunta, se quiser dar um ok para a gente, por favor, se é realmente isso. Se entendia a pergunta, não. Nesse caso, tem 2 possibilidades, né? Tem muitas varas quebradas. Muitas.
aqui. Não consigo entender como ainda o rotor está funcionando. Seria uma. A segunda, se o motor não tem carga, este ruído aqui vai ficar muito alto. Então, importante que o motor tenha como mínimo 50% de carga. 70 idealmente, o maior não, mas com 50 pega, né? Se você tem sistemas que operam com 40% de carga, né, fossem projetados assim, eles vão ter uma altura maior, mas desde aí, guarde o registro. Por exemplo, se este fosse com 35% de carga, eu ia falar, não tem barras quebradas. É a assinatura dele. Se eu voltasse em 4, 5 meses, mesmo com 35%, e aqui este sobe, então, aí você comparou massas com massas. Aí já suspeitou que verdadeiramente tem um problema de rotor, né? Tem a mesma assinatura há 3, 4 meses, com 35% de carga, neste nível, que você aceitou, e aí voltou com a mesma assinatura, mesmas condições, aqui, mais altos. Então, nesse caso, já tem barras quebradas. Então, para repetir a resposta, tem dois. Se tem carga, está alto, tem muitas barras quebradas. E a outra possibilidade é tem pouca carga, então o software vai registrar mais alto do normal. Ok, então quando a frequência de passagem de polos ela for 0, ou tem muita barra quebrada, ou então aqui é questão de carga, né? De variação de rotação. Por exemplo, se estiver operando em vazio, não sei como se chama, vazio, não sei. Ok. Perfeito. Vazio. Em vazio, isso. Vazio. A gente tem quantidade grande de perguntas aqui, então vamos continuar e no final a gente retorna elas, ok? Tá, legal. Então, cara, a Vitec tem feito um desafio bacana aí para a gente, né? Olha, livreiros, façam uma combinação de tecnologias que não seja só elétrico, como os caras aí combinam com vibrações, com termografias e tal. Então aqui tenho aí uma combinação de vibrações com a sinal de corrente. Tem um motor bacana aí a 2.300 volts, 800 HPs, 2 polos. Então, quando o cara de vibrações deu a rodada, né? Tem uma rodada, o cara assumiu que tinha aí um lado plano no rolamento. Achava que era pero ficou muito tempo no almoxarifado. Então, talvez pegou e o rolamento perdeu a circulação, como se chama isso, a concentricidade. E aí um lado do rolamento ficou plano. Então, eu achava que era isso, talvez, né? E aí, com o análise de alta resolução de vibração, deu o espectro dele que tinha aí uma barra, um problema nas barras do rotor. Então, o cara, agora, não, eu lembro que no passado o time mecânico e o time elétrico eram distantes. Agora viraram amigos. O cara vai ver isto e o que hace, que não sou ele, né? As empresas em geral. Olha, chama o cara do elétrico. Olha, traga o PDMA aí. Gostaria que você confira aí, se você. Então, o cara convida, faz um convite aí para o teste de PMA, para que confira ou não confira, né? Ou negue, né? Os dados de vibrações foram os seguintes. Aí encontraram, né? Vou botar um pouquinho aqui. Tudo legal, aqui tem os alarmes. Ponto 2, ele peak velocity em polegadas por segundo, né? Ponto 2, amarelo. Ponto 3, vermelho. 2015, 2016, 2017, 2018, cara, passou, excedeu, né? Então,
E aqui tem as bandas laterais. Então, um pouquinho mais dos gráficos da vibrações. Então, aqui tem a modulação da frequência, né? Tá legal. E aí o MC Max chega lá, e aí confere que tem uma banda elevada. Tá. Então, até o momento, a teoria de vibrações é legal. Vá. Para a quinta harmônica, o efeito remoinho, e aí mesmo dá. Tem 3 picos, 4, 5 praticamente, já, mais de 3. 3 suficientes, né? Tá legal. 2,5 não vale, 3 sim. Tá. E aí, a terça ferramenta elétrica. Já tem ferramentas mecânicas, lembra? Então, olha, 0,04, normalmente embaixo de 0,01. 3 ferramentas elétricas, mais 2 mecânicas. Tá. Então, aí tem a amplitude elevada, né? E aí, lembrei um caso que mostrou, acho que foi Fabrício da Vale, no encontro da 4.0 lá no setembro de 2019, que enviaram um motor para a sala de reparo. E o motor indicou, ele fez uma teste diferente, não foi rotor, foi de isolamento, acho. Indicou que não tinha nada. Aqui o taller faz um teste que chama Gawler, que dá uma passada de um papel parafinado para identificar onde tem barras quebradas. Eles não encontraram nada, né? Então, eu lembro que o Fabrício, na apresentação, Fabrício, Heraldo, talvez, falaram, não, aplique tanta atenção e aí você vai encontrar. E a sala de reparo encontrou. Neste caso, o usuário fala, não, aí tem, faça, pesquise mais. E o problema não estava nas barras, o problema estava nas soldas. Então, aí tem as fotos, das ranuras, aí tem, né, os cracks. Tá, legal. Então, um pouquinho mais aí, uma foto mais próxima. Tá, legal. Tá, um caso legal, porque tem o trabalho do equipe mecânico e equipe elétrico juntos, né? E mesmo assim, na sala de reparo, que é possível, não? Que não, com os procedimentos tradicionais não encontram, falaram, não, as barras talvez estão bons, mas pesquise mais. E estavam nas soldas. Então, cara, a aprendizagem não é muito, né? A aprendizagem é praticamente voltar ao básico. Olha, aí, já que vou ajudar com a tradução, a potência seria, né, o poder que tem a trabalhar juntos, ou as tecnologias juntas, não sei, talvez você tenha que ajudar. Exatamente, isso mesmo. Sim, tá, é muito poderoso quando você tem tecnologias trabalhando juntas, talvez, melhor, né? E a segundo ponto de aprendizagem, cara, acredite na sua tecnologia. Dados, bons dados, nunca mentem. Você acredita, né? Lembre, você está dirigindo seu carro e o GPS fala aí que na próxima zeta, faça a direita. No começo você tinha dúvidas, agora você acredita, né? Tá, legal. É o mesmo. Tem muito software, tem muito algoritmo lá, tem muita experiência, tem muitos dados, muitos motores, para que dê certo, né? Então, repito um pouquinho aí, tecnologias trabalhando juntas a uma fórmula muito poderosa. E acredite nas suas tecnologias, acredite nos dados. Tá. Vou começar com outro caso, Isaac. Continuo ou fazer perguntas? Vamos continuar os casos. Quando terminar a parte de rotor, a gente volta com algumas perguntas, ok? Legal. Muito legal.
Então, olha, este é usuários de uma mina de platino em Sudáfrica. Então, os caras enviaram um caso aí para a PDMA, e aí o título deste já previndo uma falha catastrófica, né? Um motor aí de 50 Hz, 660 volts, 1000 HPs. Legal. Legal. Olha, este motor é usado para nivelar uma mesa de água. Então, o que acontece? Se a mesa de água, se o motor falha, a mesa de água leva o nível. E aí não pode continuar com a produção. Se a mesa de água sube ainda mais, vai fazer um vazamento de água com minerais contaminantes para a região. Então, tem dois problemas, né? Problema de produção, de parada de produção, que não é bom, e um problema potencialmente ambiental, que é ainda pior. Então, o motor está experimentando disparos, mas que tipo de disparos? Disparos são disparos não confiáveis. Por exemplo, começou, durou 3 segundos, parou. Começou, durou 3 minutos, parou. Durou 3 horas, parou. Esse tipo de disparos. E este motor tem uma locação, né? Eles têm aí um motor em estoque. Mas a mudança, o troque de motor, é tudo um abacaxi, cara. 3 semanas para fazer as tarefas da troca de motor. Então, o primeiro teste, o motor está andando. Lembra aí que a gente falou da prova de partida em Roche Startup? Olha, tem muitas oscilações. Aqui é o mínimo, está em 75, o máximo em 85. Então, se eu opero a 80 amperes na meia, 3 amperes é 12% de flutuação, né? Olha, então, aí já tem a primeira suspeita de falhas de rotor. Tá. Aí vai e pega o motor que está em estoque, a gente fala o motor em stand-by, né? Aí usam e olha, 70, 68, 78. Tá? Não tem oscilações. Aí continua com a prova que você já está familiarizado, né? A prova do Rotor Evaluation. E olha, a diferença de amplitudes está acima da linha vermelha. Tá? Então, aqui a teoria diz, aí continua que tem a anomalia do rotor. E aí o motor que está em estoque, no stand-by, legalzinho, olha, abaixo da linha azul. Tá, legal. Então, faça o teste RIC. Quarta ferramenta de confirmação. Né? A primeira, o InRoche. A segunda, o Rotor Evaluation, a harmônica 1. A terceira, Rotor Evaluation, quinta harmônica, efeito remoinho. E a quarta, o teste RIC, que tem aí as barras aqui com trincas, né? As trincadas. Nos mesmos pontos. Tem várias, né? E aí, enviam para a sala de reparo e encontraram 9 barras de 58 quebradas, trincadas, né? Mesmo muita evidência aí do calor. E aí, um pouquinho mais, a foto aí pertinha e tal. Então, estragadas pelo calor. Mesmo assim, já uma das barras estava pronta para saltar. A barra aí que está já saindo, toca o estator. Cara, isso vai dar uma fiasca, né? Uma spark,
Então, fiasca a palavra, né, Isaac? Faísca. Faísca. Uma faísca, né, e seria já catastrófico mesmo, né? Tá, legal. Então, a poupança e a economia foi o primeiro cara a evitar a catástrofe. Tá, o primeiro, né? O segundo, a mina economizou o rebobinado, o custo do rebobinado. E só pagou pela reparação do rotor, que na moeda sul-africana são 200 mil, equivalentes aí por volta de 10 mil dólares, aproximadamente. Então, muitas vezes, as economias comprar um rotor desta índole é caro, né? Mas olha, era ainda mais caro. Tá, legal. Há uma Standard Operating Practice, procedimento aí, quando você tem barras quebradas, porque muitas vezes você sabe que tem um motor com problemas, mas a pressão de produção não dá para trocar, para mudar, tem que deixar, muitas vezes tem que, com conhecimento seu, deixar operar até a morte. Então, aí você como faz? Então, as dicas seriam as seguintes: minimize o número de paradas e arranques e partidas. A segunda, assim que é possível, minimize as flutuações. Por exemplo, se você trabalha em uma mina e tem dois tipos de processo, pedra forte e areia, passe a areia com este motor. A areia passa por esse motor, sim, assim que é possível, né? Olha, aqui eu estou falando a teoria muito fácil. Vocês estão lá, ao lado do canhão. Então, se você tem aí um minério tipo areia, passe para este motor, e o motor tipo pedra forte passe para outro motor, né? Logicamente, acrescentar a frequência do monitoramento, né? Então, acompanhe mais de cerca, acompanhe pertinho e acompanhe mais, lógico. E conhecer a velocidade e o projeto do seu rotor, né? Se um rotor de barras abertas, como este, a possibilidade de acidente é muito maior que se você tem um rotor de alumínio fundido, né? Tá. Este é outra indústria, né? Aí vocês têm legal, tem um motor Reliance, 4.000 volts, 3.000 HPs. Tá. Olha, o mesmo patrão. Então, aqui, este foi no 2010. Então, no software dá a hora, o dia, a data completa, dia, mês, ano, hora, com segundos. Então, no 2010, o técnico da preditiva, numa rodada, chega e encontra isso, né? Ele vai olhar o histórico de 2008. No 2008 era tudo legal. Então, a corrente estava suavinha, tranquilo, sem variações. No 2010, chegou, olha, muito barulho. E mesmo assim, a frequência dos carregamentos está aí na zona entre azul e amarela. Mas tem muito barulho, cara. Muito ruído. E vai comparar contra 2008. Então, no 2008 tudo legal. No 2010, cara, já as coisas mudaram. Então, vá comparar. Desculpa, eu esqueci aqui, vou mostrar um detalhe pequeno. Não é importante. Este chama bomba de recirculação de água 2B. Então, já tem os dados históricos de 2008 contra 2010, mas aí vai comparar contra a bomba 2000A, contra a bomba 2A. E a bomba 2A mostra que é legal. Então, o problema é individual, o problema não é universal.
né? Tá legal. Comparando aí. Com vibrações, aí não tem a parte de vibrações, né? Falam com eles, fazem um teste e encontram que o culpável foi aí, neste caso, na quebra aí da, como chama aí, o housing. Seria o bocal, né? O bocal de entrada do sucção. E tal, que está afetando a parte rotórica. É isso, né? Olha, aí está muito fácil. Você talvez poder dizer, olha, eles como não viram isso? Não, lembre que você trabalha com muitas aplicações, onde você aqui na saída tem um motorzinho, e lá dentro tem trem de máquinas, que muitas vezes ninguém tem acesso. Para acessar áreas, você precisa um permisso para espaços confinados. Então, tem, por exemplo, papeleiras modernas que ninguém entra no trem de máquinas. Para entrar, precisa o permisso de espaços confinados. E o permisso vai, muitas vezes, com a assinatura do gerente de planta. Muito automatizadas, mas fechadas, né? Então, isso evidentemente não estava exposto aos olhos do pessoal que caminha para ver isto. Você não necessita um MCE Max, não tem vibrações. Então, quer dizer que estes são aparelhos que você não tem acesso visual a eles. Então, tem que identificar através das sinais de corrente elétrica, da assinatura elétrica ou mecânica. Então, depois, fiz a reparação, todo volta à normalidade, né? Legal. Tá? Então, este é um processo que tem a alta produção em verão, em verão eles têm a produção vendida, não sei por quê, porque não é inverno, não é verão. Felizmente, passou em um mês que não era verão, né? Aí tem, talvez aqui tem a data, não sei, vou procurar a data dele aqui. Abril 14 de 2010. Então, o custo não foi, não tuvo perdas, felizmente. Aí vou passar ao ERGAP, Isaac. Ok. Nosso horário aqui é às 10 horas, né, que foi o horário que a gente marcou para encerrar. Então, Libreiros, eu vou pedir para vocês fazer igual a gente fez na semana passada, a gente passar o entreferro para a próxima semana. Os dois casos, né, a gente começou com o estator e depois a gente passou para o rotor, são os casos que geram mais discussão, são os defeitos, um dos defeitos mais comuns que a gente pega. Então, acaba que a gente estende mais nessas duas primeiras zonas de falha. Mas vamos responder algumas perguntas, então, aqui para a gente finalizar, para a gente não avançar muito no horário que a gente estava marcado inicialmente. A gente tem uma quantidade grande de perguntas aqui. Então, pessoal, se a sua pergunta não for respondida aqui, não se preocupe. A gente tem um limite de tempo para trabalhar, mas assim como a gente fez na semana passada, todos vão receber as perguntas respondidas. Por mais que a gente não responda aqui agora, depois a gente vai responder para vocês as perguntas. E se você não ficou satisfeito, às vezes a dúvida não era exatamente aquela resposta que a gente deu para você, pode responder o e-mail de volta para a gente, que com uma explicação um pouco mais detalhada de qual é a sua questão, que a gente responde novamente. Não tem problema. Se você não ficou satisfeito com a resposta que você receber lá no e-mail, ou aqui mesmo, pode enviar para a gente novamente, explicando um pouco melhor, para a gente entender exatamente a sua questão, para que a gente possa esclarecer o máximo possível, ok? Então, vou fazer algumas perguntas que já estavam aqui de início. O teste de RIC é realizado com passo manual até atingir 360 graus ou através de um giro rápido e o próprio aparelho faz as medições de indutância para a construção dos gráficos. Qual é a experiência da PDMA em relação ao teste de RIC com motores de grande porte acima de 2 MB? Então, primeiro como é feito o teste de RIC, né, como é feito o giro, e depois a PDMA ela tem experiência, qual é a experiência da PDMA utilizando esse teste para motores acima de 2 MB?
2 megas. Não, tem. Tá, olha, o primeiro, não precisa fazer os 360 graus. Só um polo. Se o motor é um motor da 4 polos, então faz 90 graus. 2 polos, 180. Né? E a passada é manual. Não é que passa rotando o eixo direitinho. Não. Vai por saltos. Então, você está no 0 graus. Aí você anexa um indicador de ângulo que vem aí com o magneto na parte final do eixo. O indicador de ângulo, como vocês chamam, talvez transferidor, né? Transferidor. O transferidor está indicando 0 graus, com a agulha aí apontando para o seu lado, então 0 graus. E aí dá clique. E ele faz a medição das 3 dados, né? A indutância faz 1, 2, 2, 3, 3, 1. Quando acaba, já graficou e o software indica salte. E ele indica a quanto deve saltar. Por exemplo, se fosse um motor de 4 polos, faz fazer a medição de 90 graus. Então, indica salte a 5 graus. E aí você vai no eixo, gira só 5 graus. 5 graus só. E aí faz clique novamente. Mide 3 pontos. E o software indica, vai para 10. Clique. Mide. E aí continua até chegar aos 90 graus, né? E aí acabou. Aí quando acaba, o software pergunta, você quer fazer outro polo? Sim ou não? A 99% das ocasiões, você fala que não. Um polo é suficiente aí para avaliar. É mais que suficiente. Quando você indica que quer fazer outro polo, tem vezes que tem uma excentricidade tão pequena que você não sabe se essa excentricidade ou a resolução. Então, nesse caso, para que o ângulo, a pendiente, você observe maior, aí continua um polo mais, mas eventualmente seria. Então, seria um polo, seria um solo polo e é manual. Você não gira todo, não? Você vai girando de salto em salto. E o software indica a quantidade do salto. Ok. E com relação a motores de 2 mega, teria alguma limitação? Não tem problema. Não tem problema. Olha, eu tenho feito medições de motores, cara, um rotor de 3, 4 metros de alto, né? Mas girar, esse rotor é muito pesado, né? Então, a gente utilizou uma ajuda aí, uma barra que eles têm aí, que vai girando aí, tá, legal. Mas tem feito, né? A NASA, um cliente nosso, tem muitos testes, e tem motores, por exemplo, de 130 mil cavalos, que são túneis de vento, para avaliar as asas dos aviões. E eles utilizam o RIC. Legal. Então, não tem limite da potência, não tem limite de tensão de corrente. Não, tranquilo. Bacana, muito bom. Outra pergunta que está sendo bastante recorrente aqui entre as perguntas é com relação à rotação do motor no momento da medição. Porque a frequência de passagem de polos, ela depende dessa rotação. Como o PDMA ele faz para poder identificar qual é a correta rotação, para evitar, inclusive, aquele problema de início que a gente falou, que a frequência de passagem de polo ela fica muito próxima de 0. Tá. Uhum. Just go to the motion, really, it's just a water. How are you doing today, DJ? Good, Tim, how are you? I'm good. Good. Aqui, olha. Então, este aqui, legal. Estou procurando aí uma tela bacana aí para explicar um pouquinho mais. Desculpe, eu vou pegar a tela certa já mesmo. Vou usar este, talvez.
Então, a função de demodulação tá. A verdade, a função primária de demodulação é identificar a velocidade do motor. Então, ele tem a capacidade de identificar a velocidade mecânica e a velocidade de pole pass, assíncrona. Então, se no software, se você tem uma tela aí, se você não está ouvindo aí no seu telefone, se você está vendo num laptop, olhe aqui na esquina inferior direita, né? Neste cantinho, você tem as velocidades. Então, você tem a possibilidade, aqui o software detecta a velocidade. E com essa velocidade, ele vai fazer o cálculo para rotor e para excentricidade. Se a velocidade é incorreta, o rotor evaluation e o espectro de excentricidade não seriam confiáveis. Então, a precisão do software para encontrar a velocidade é importante. Então, o software encontra a velocidade. Mas tem vezes que tem muito barulho, muito ruído, e a velocidade não dá. Então, o Rotor Evaluation vai te levar aqui e não utilize a velocidade mecânica, utilize a velocidade dos carregamentos para fazer os cálculos. E aí calcula com este, né? Mas se você quiser encontrar a velocidade mecânica, que tem no outro espectro? Tem para calcular, né? Então, tem a possibilidade ele calcula, ocasionalmente não pega, mas tem aqui os envelopes para identificar onde está a velocidade. E você pega aqui e indica, tá, a velocidade está aqui. Tá, atualize. E se algum cara fala, olha, eu quero usar a velocidade do meu tacômetro, o lâmpada estroboscópica e tal, e utilizo, você pode inserir manualmente. A gente não sugere que faça isso. Por quê? Porque um aparelho tão sofisticado, para depender de uma lâmpada estroboscópica, não tem sentido, né? Não seria bom, né? Se tecnologia sofisticada dependendo de um outro aparelho barato, que não se sabe se está calibrado ou não. Mas o software permite essa opção. A resposta é que o software detecta a velocidade com uma precisão muito, muito alta. Perfeito, bacana. Bom, então eu queria agradecer você, Libreiros, pelo seu tempo, por se disponibilizar para a gente poder ter esse tempo aqui, esse tempo de discussão. Eu peço desculpas para a gente não conseguir responder todas as perguntas aqui ao vivo, mas a gente vai responder, assim como eu falei antes, a gente vai responder todas as perguntas, não se preocupe, você pode mandar suas perguntas que a gente vai responder e enviar para vocês por e-mail. Eu queria pedir para vocês seguirem a gente lá no LinkedIn, no YouTube, para vocês ficarem sabendo de todas as atualizações. O vídeo a gravação desse webinar, ele vai estar disponível também lá no YouTube e no LinkedIn. Então, vocês, assim que sair, vocês já podem acompanhar por lá. E no e-mail que a gente mandar com as respostas, a gente vai mandar também um link para vocês poderem acessar essa gravação, tanto a gravação do webinar de hoje, quanto a gravação do webinar da semana passada. Eu recebi algumas mensagens do pessoal falando que não conseguiu entrar hoje, porque tinham outros compromissos, mas a gente vai disponibilizar essa gravação para que vocês possam acompanhar até o próximo, a parte 3. Com relação à parte 3, só um recado que a Adriana pediu para eu passar para todo mundo, que quem já está inscrito, quem se inscreveu no webinar da semana passada ou nesse webinar, automaticamente já vai receber os links para as próximas edições. Então, assim, você não precisa se inscrever novamente para os outros encontros. A gente já vai, se você já se inscreveu uma vez, você já vai receber todas as partes, você já vai receber o convite diretamente no e-mail cadastrado, ok? Se vocês quiserem divulgar, mandar para alguém, a gente continua recebendo inscrições.
A gente continua recebendo as inscrições pelo e-mail de Adriana, adriana@vitec.com.br. Então, alguém que está participando com vocês ou que falou que tem interesse em participar, é só mandar para a gente esse e-mail, que vai, vocês já estarão inscritos novamente, para quem não está inscrito, e passará a receber os links. Normalmente o link a gente manda um dia antes, nessa semana a gente mandou na segunda-feira, porque como ontem foi feriado, na segunda-feira a gente mandou o link para todo mundo. Mas normalmente um dia antes a gente libera o link para vocês poderem acessar, ok? Então, Libreiros, muito obrigado pela participação, pelo tempo. Eu só que agradeço, e agradeço as perguntas, cara, fazem a apresentação muito mais sólida. Muito bacana. Então, um bom dia a todos e muito obrigado pela participação. Eu espero revê-los todos aqui na parte 3 na próxima quarta-feira. Então, até lá. Tá, bom dia.